Como eu vim parar aqui? Olá, ouvintes! Aqui quem fala é a Carol e vamos para uma semana muito atolada de notícia. É um caos, é uma loucura, mas antes de qualquer coisa, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, é o @comovempod em todas as redes. Lá a gente tá comentando bastante, dando RT nas coisas, tudo que a gente vê a gente coloca lá, porque como eu disse, tá um caos nesse país. E também temos nosso grupo do Telegram, que tá outro caos, que a gente também manda fofoca, a gente fica conversando. Uma delícia, inclusive. Exatamente. Esses dias, inclusive, mandei uma fofoca lá, que é a fofoca da gay que tá fingindo que é filho de Sheik, tá dando golpe em todo mundo. A gay trambiqueira que a gente queria. A gay trambiqueira. Larguei lá no grupo, falei, vou jogar aqui, porque mais tarde eu vejo essa fofoca. E mais tarde eu vi, quase dormi assistindo essa fofoca. Mas enfim. Vamos trazer, mas não hoje, porque, mano, o que tem de informação esse episódio não é que é muita notícia, é muita informação. É muita coisa acontecendo. Inclusive, enquanto a gente conversa, a gente tá de olho nas notícias. Mas é isso, entra no nosso grupo do Telegram, segue a gente nas nossas redes sociais pra você ficar sabendo sobre tudo que a gente tá vendo e comentando. E também, Carol, a gente não pode esquecer do quê? Do nosso apoio. Exatamente. Que, inclusive, hoje, no dia dessa gravação, chegou os mimos pra vocês. Então, corre, porque ainda dá tempo de você apoiar e receber um mimo. Exatamente. Tá bom? Entra lá no Apoia, esse é o primeiro link aí da descrição e também o primeiro link do Linktree. Se você tá vendo aí em algum outro lugar, sei lá, é o nosso primeiro link, sempre o primeiro link. Aí lá você pode ajudar a gente a partir de qualquer valor. E a gente é tão feliz quando vocês apoiam a gente que, inclusive, o nosso apoiador novo, que tipo, tô muito feliz, muito obrigada pelo apoio, é o Felipe Diniz. Se é o Felipe que viajou comigo, eu já não sei. É você, amigo? Se for você, um beijo. Se não for, um beijo também. De qualquer forma. Apoiou esse podcast, cara. Eu tô muito grata, muito mesmo. Nós somos muito gratas, porque cada apoio dá mais gás pra gente continuar fazendo esse podcast, pra gente contratar editor, pra gente fazer mais episódio, que é uma parada que a gente quer pra caramba. Então, assim, muito, muito obrigada pelo seu apoio. É isso aí. Então, se você quer receber um presentinho desse podcast que já está em minhas mãos... Nas mãos de Caroline. Lindo, tá? Apoie esse podcast, porque eu provavelmente vou mandar no meio dessa semana. Então, se tá ouvindo esse episódio na segunda, provavelmente numa quarta, quinta-feira eu tô mandando. Então, ainda dá tempo, tá bom? Muito obrigada, Felipe, por apoiar esse podcast. Acreditar no nosso trabalho vai ajudar muito. E é isso. Acho que os recados foram dados. Agora vamos para o caos. Caos, né? Esse é o resumo da semana. Caos. Ah, não. Não acabou os recados. Não acabou os recados. Não? A gente esqueceu do nosso aniversário semana passada. Para. Para tudo aí. Para. O nosso aniversário. Carol, por que a gente é assim? Eu não sei. Amiga, por que a gente é assim, velho? Sei. A gente esqueceu da porcaria do nosso aniversário de 3 anos, E não mano. é assim como se a gente tivesse largado as traças e não anotado. Estava anotado na minha agenda que era pra eu agradecer um novo apoiador e falar sobre o podcast. Eu agradeci o apoiador novo, não falei sobre o aniversário do podcast. Aí agora que eu ia fechar de novo a agenda, que tava as anotações ali, eu vi o negócio do aniversário e falei, cacete, de novo. De novo, mano. É o quê? Eu quero dizer o quê? Parabéns, Carol. Parabéns para nós, por esse podcast incrível, né? Porque é incrível, é impecável. Por esse podcast impecável. Parabéns aos nossos ouvintes por estarem aqui há tanto tempo e a gente ter criado essa comunidade gostosinha que a gente tanto ama. Parabéns pra eles também por suportar o nosso cérebro que não lembra das coisas. Exatamente. E a gente esquece o nosso próprio aniversário por 2 semanas quase. Muito obrigada por ouvir os nossos surtos, as nossas bobagens.
atolada e ainda sim gostar da gente. É isso. Parabéns pra eles que engajam no nosso Telegram, que engajam nas nossas postagens, que sempre estão dando um RT, sempre conversando com a gente. Eu acho que é a coisa mais gostosa, assim, que a gente criou, que a gente sempre falou que a gente queria desde o começo, né? Ter uma comunidade. E tê-la é uma coisa muito da hora, assim. Ter amigos, a gente fez amizades, né? Sim. Então, cara, parabéns por esses 3 anos. E parabéns ao Thiago, né? Nosso editor. Exatamente. Que também sempre salva a gente de última hora. Sim. Que eu acho que ele merece os parabéns também. Ô, Thiago, você é um anjo. Thiago. A gente faz você ter quase um burnout? Faz, mas a gente ama você. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada. Se te serve de consolo, a gente tá sempre tendo um burnout também. Desculpa, prometo que a gente não vai mais fazer as coisas de última hora. Não prometo, não vou prometer isso não. Acabou de prometer, já tá desprometendo. Mas é já isso. desprometi. 3 anos de caos porque, assim, também, né, é amiga? o nosso jeitinho. É um caos. Mano, eu tô muito feliz com o podcast onde a gente chegou e parabéns, Carol, por me aturar. Parabéns, Thaís, por me aturar também. Parabéns por estar do meu lado, por ter visto eu surtando e fazendo conteúdo e pensar, nossa, ela é maluca igual eu. Será que ela quer fazer uma podcast? Cara, o nosso começo, Carol, é maravilhoso, tá? E é isso, né? Eu tô feliz. Tá feliz, Carol, com esses 3 anos? 3 anos de surto? Eu tô muito feliz. E eu queria um bolinho. Mas infelizmente minha mãe não tava aqui pra poder fazer o bolinho, né? Esse ano a gente fez porra nenhuma, né, amiga? Não fala assim da gente. Não fala assim da gente. Vou falar que a gente fez um post, ficou bonitinho, tá? Mas eu quero, assim, que ano que vem a gente lembre, pelo menos. Eu achando que você ia falar, eu espero que a gente esteja próximos, que a gente esteja junta. É o mínimo que você tá querendo, né? A gente lembre. Eu também. Que a gente lembre da data. Então, assim, é dia 15 de agosto. Exatamente. Né? Então, assim, 15 de agosto de 2024, é nosso aniversário. Vá nas nossas redes sociais cobrar pra ver se a gente lembrou. Não lembrar, se a gente não lembrar, espero que vocês lembrem. Tá bom? Mas ano que vem a gente promete que a gente vai fazer alguma coisinha. Não precisa ser coisa grande também, porque a gente não tem cabeça pra isso. Mas ano que vem vai ter uma coisinha. Se essa comunidade crescer, quem sabe a gente não faz um rolezinho, nossa, sabe? Alguma coisa diferente. Fazer uma festinha junto. Um churrasquinho. Legal, fazer igual o Luigi, chama uns ouvintes, pega um lugar, faz um churrasquinho. Todo mundo fica bêbado. Meu sonho. Incrível. Então, assim, se você compartilhar e a gente crescer mais, quem sabe não rola alguma coisa diferenciada, né? Você tem um ano inteirinho aí pra piramidar esse podcast pra esse sonho se realizar, tá bom? É isso. É isso mesmo. Agora sim, depois parabéns dados, vamos pras notícias, né? Agora sim. Começando este caos que é episódio 125 desse podcast, porque assim, o que aconteceu esta semana? Parece que essa semana tem 2 anos, porque aconteceu muita coisa. Sim, meu Deus do céu, não aguento mais essa semana. Ela não acaba nunca. Essa semana de fofocas e notícias começou literalmente no domingo, porque tivemos um exposed de ninguém mais, ninguém menos que Larissa Manoela, cara. Exatamente, o Brasil literalmente parou, pelo menos o Twitter parou, ficou esperando, porque sábado teve o teaser do Fantástico avisando que Larissa Manoela ia expor o pai e a mãe por eles serem grandes escrotos. E aí, o que aconteceu domingo, amiga? Grandes arrombados. Não, mano. O que acontece é que assim, a gente precisa começar dando uma relembrada. Tudo começou quando, no episódio 121, a gente falou um pouco sobre as tretas da Larissa Manoela com a família, né? A gente falou da venda da mansão dela em Orlando, que a mãe vendeu. A gente falou que a mãe... Nem sei se a gente falou disso, mas eu vou falar de novo. Que a mãe dela tinha parado de seguir ela nas redes sociais. Você lembra disso? Falamos que os pais dela não gostavam do noivo dela. Isso, acho que foi por isso que a gente falou no episódio. Que tava dando treta com o relacionamento dela. Enfim, teve toda essa treta. Se você não lembra, vai no episódio 121, que foi onde começou todo esse rolê. Começou a exposição da família ali, né? Que tanto a gente até falou ainda que eles podiam resolver em casa, que não precisava expor algumas coisas, tá ligado? Só que
a gente entendeu por que tinha que colocar a mídia no meio, né? Porque não tava vendo diálogo. O que aconteceu foi que no domingo, no Fantástico... Dia dos Pais. Dia dos Pais, verdade. Eu tinha esquecido disso. Exatamente. A Larissa Manoela escolheu o Dia dos Pais pra contar o que tava rolando na vida dela. Pesado, tá? A gente tá dando uma risada aqui pra contar o assunto meio de forma leve, mas foi muito pesado que rolou. Sim. Então, na reportagem do Fantástico, a Larissa Manoela começou contando que começou a se interessar pela vida financeira da carreira, de contrato, essas coisas aradas toda que envolve a vida de atriz dela, cantora e dona de marca de celular, né? Ela é dona de Sim, marca de celular. Laricel. De operadora de celular, Laricel. Começou a se interessar aos 18 anos. Começou a querer entender, começou a querer ver como que funcionava e tudo mais. E aí ela começou a ficar muito curiosa com isso. Foi aí que já começou a parada. Ela não tava entendendo uma coisa ou outra e a mãe dela já ficou um pouco irritada. Foi o primeiro áudio que apareceu na reportagem, inclusive. Provavelmente ela deve ter discutido com a mãe dela, que não tava entendendo como funcionava, por que ela não recebia dinheiro das paradas, alguma coisa assim. E a mãe dela mandou um áudio falando: você pode me chamar de muquirana e não sei o quê. Aí o primeiro comentário que eu tenho, que eu vi no Twitter, inclusive, vou trazer pra cá. Quando a pessoa fala, você pode me chamar de muquirana, é porque ela é muquirana. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. E nesse áudio ela dizia que tava cuidando da vida financeira da filha, que não ia repassar nenhum centavo pra ela e não sei o quê. Um áudio meio pesadinho assim. E daí, depois disso, começou uma treta absurda, né? Entre a família. Inclusive, amiga, teve o áudio também, o famigerado áudio do milho, de fazer o Pix do milho. Exatamente, teve esse rolê aí. Que não só os pais cuidavam da vida financeira e profissional da Larissa, como eles também cuidavam do dinheiro e a menina não tinha dinheiro nem pra comprar um milho. Aí ela colocou, né, o áudio no Fantástico, mostrando que ela tava pedindo um Pix pro pai pra ela poder comprar um milho, pra comprar um mate, um sorvete, alguma coisa na praia. E o pai respondeu: passa o Pix do cara do milho. Ele não queria nem passar pra conta da filha. Exato, isso é o mais bizarro, porque ela até fala na reportagem que ela ganhava uma mesada, sabe? E nesse dia do milho, que tava no teaser, que fez a internet parar, esse bagulho do milho, inclusive entrou nos Trend Topics. Nesse dia aí, a mensagem mesmo fala que a mãe ou o pai, né, diz que não tinha dinheiro na conta dela. E aí, ele pede o Pix do cara do milho, mano. É de cair o cu da bunda, velho. De cair o cu da bunda. Mas vem coisa pior aí pra frente. Eu quero fazer um parênteses muito rápido, porque eu fiquei pesquisando várias coisas aqui enquanto a gente arrumava essa pauta. E tem uma notícia, a fonte é péssima, mas é isso aí. No Fofocalizando, eles falaram quanto que era essa mesada da Larissa Manoela. Você sabe quanto é a mesada? Eu vi uns boatos no Twitter, mas me conta o que o Focalizando disse. Eles disseram, na verdade, né, os pais disseram que ela, quando era menor de idade, recebia uma mesada de R$300 e depois que ela atingiu a maioridade, eles passaram a depositar R$500 mensais. Mano. É a fodendo Larissa Manoela. Essa semana rolou muita fofoca no Twitter, assim, nas páginas de fofoca, né? Também rolou um negócio dizendo que ela tava morando com o noivo, você viu? Que ela tava sem plano de saúde, tava sem nada. Sim. Sem nada. E foi morar de favor na casa do noivo. Sim. Porque ela tava sem dinheiro algum. Isso aí foi pesado também. Isso daí eu vou falar um pouco mais com detalhe depois. Mas isso tudo também veio por causa dos contratos. Os contratos foi uma coisa que deixou todo mundo puto, né? Porque a Larissa Manoela tinha 3 empresas abertas com os pais. Ou os pais abriram 3 empresas, melhor dizendo. Era uma empresa que ela achava que era dividido em 3 partes iguais. A primeira empresa, que era a empresa da Lari, que era o nome da firma. Essa empresa ela achava que era dividido igualmente pros 3, né? Aí ela contratou um advogado que pediu esses documentos e ela descobriu que não, que ela tinha 2% dessa empresa. Gente, 2%. Eu já acho um absurdo. Assim, eu entendo que, assim, a Larissa Manoela, ela tem 18 anos de carreira. Ela começou a trabalhar com 4 anos. Se eu ainda sou boa em matemática, sei fazer o negócio da contabilidade, né?
E aí eu Sim. entendo que os pais tenham aberto uma empresa e que eles recebam a maioria, porque, né, no que eles falavam pra Larissa, inclusive no áudio que saiu no Fantástico que ela mostrou, eles tinham falado que era 33 pra cada um. Eu já acho um absurdo os pais ganharem mais que ela é ela que tá trabalhando. Eles estão gerindo a carreira, mas é ela que tá trabalhando. Não mais. Um absurdo eles ganharem igual, né? Exatamente. Mas juntos Ganharam eram 66% e a menina com 33%. Isso daí já é errado. Mano, erradíssimo. não é nada mais, nada menos que exploração, Exatamente. velho. É exploração. Eles estão explorando o trabalho da criança, mano. Bizarro. Aí eles mentem, aí eles não têm 33% cada, somando não tem 66%. Na verdade, eles têm 98% da empresa, ela tem 2%. E assim, Bizarro. é bizarro porque se você pensar que o certo, né? O certo deveria ser, os pais estão ajudando a carreira da filha, que é uma criança de 4 anos que tá trabalhando. Tá, mas eles não deveriam ter pensado no futuro dela? Não deveria ter priorizado o ganho dela pra que no futuro ela tivesse dinheiro? Então, tipo, podia ter pegado esses 33% pra eles e guardado o resto. Sei lá, fizesse uma cláusula que depois Qualquer de 20 e tantos coisa, anos mano. ela pudesse pegar esse dinheiro. Provavelmente deve ter sido bastante. Não, eles não estavam interessados nisso, eles não estavam interessados nela. Exatamente. Eles estavam interessados no dinheiro dela. Isso é muito bizarro, cara. É horrível, É imagina. muito bizarro, porque tudo que ela mostrou dos contratos não tem nada dizendo que, tipo, era alguma parte pro futuro, que ela não podia mexer. Isso que você falou, depois de tantos anos, ela pode mexer nessa conta, nessa empresa, ou sei lá. Nenhuma. Então, essa primeira empresa, que ela tinha 2%, era onde estavam todos os contratos com marcas internacionais e marcas nacionais, tipo L'Oréal, tipo umas coisas grandes, assim, sabe? Sim. E ela não podia lidar, ela tinha 2% de que ela ganhava, mano. Isso é, mano, isso você não vê nem em agência, velho. Você não vê, tipo, nem... É muito cabuloso, é muito cabuloso. Então, os pais dela não agenciavam, eles eram, tipo, donos dela, porque ela não ganhava nada. A segunda empresa... é uma empresa onde ela era dona majoritária. Era só ela, os pais não eram sócios. Mas aí, os pais... Olha só como eles são filho da puta, mano. Nossa, mano, que raiva que me dá. Ela era dona dessa empresa majoritariamente. Ela era sócia majoritária, não tinha mais ninguém com ela. Mas os pais tinham uma cláusula no contrato onde eles eram administradores totais, plenamente, 100% dessa empresa. Então, eles podiam fazer o que eles quisessem, sem precisar contatar ela. Eles faziam o que eles queriam, só avisavam ela. E ela não tava... muitas vezes ela nem sabia o que estava sendo feito. Então era tudo eles que mexiam. E a terceira empresa, que é essa história, volta lá pra história da mansão que foi vendida, que eu descobri agora não, mas que eu revisitei a reportagem, falei pra Carol e fiquei putaça, mano. Fiquei putaça. Que essa terceira empresa, aparentemente era pra mexer com os imóveis, esses bens da família, né? Que é uma empresa holding, eu não sei o que significa, mas é mais ou menos holding, isso, né? É uma empresa que gerencia as outras empresas. Então ela Arrasou. vai cuidar das duas primeiras. Arrasou. É bom ter uma pessoa que sabe de direito aqui nesse podcast, que traz informação quentinha. Não sei não, eu só sou fofoqueira e daí eu vi a notícia de alguém explicando o que era holding. Sabe sim. Inclusive, eu acho que foi o Cauê, tá? Mas enfim. Deixa pra lá. Enfim, aí nessa empresa estava a mansão da Disney que foi vendida. E aí a gente descobriu o que, Carol? Que essa família, que esses pais venderam a mansão da Disney sem autorização da Larissa Manoela pra pagar uma mansão nova no Rio de Janeiro. Pra eles. Porque foda-se. Porque foda-se o que a menina quer. É o trabalho dela? Foda-se. É ela que ganhou todo esse dinheiro pra gente? Foda-se, eu vou fazer o que eu quiser. Exatamente. E foi isso que aconteceu. E aí, nessa empresa, eram os três divididos iguais, né? 33% pra cada. Enfim, o que aconteceu, o desfecho, né? Que deu ali na notícia do Fantástico, na reportagem do Fantástico, é que a Larissa Manoela ia tirar os pais dessa segunda empresa, onde eles só tinham aquela cláusula de administração. E aí, ela ia
direcionar todas as marcas que estavam naquela primeira empresa pra ela cuidar sozinha nessa segunda empresa, onde ela era sócia majoritária, tá? E é o que tá acontecendo, né? Tá em trâmite. Até o momento da reportagem lá do Fantástico, eles não tinham assinado. A Larissa Manoela ia pedir extrajudicialmente. E aí, quando é pedido extrajudicialmente, quem assina, eu não lembro direito, foi meu pai que falou meio por cima assim, mas aparentemente é pelo juiz. Então aí tem que assinar. Sim. Ou assina, Pois é. sabe? E é isso. Por enquanto tava ali. Eu não... Agora a Carol vai vir com as notícias mais recentes, porque eu sei só da reportagem do Fantástico. Pois é, gente, porque que acontece? O lado positivo da gente, às vezes, perder uma notícia muito bombástica, que nem a da Larissa, que a gente perdeu semana passada, é que passa uma semana e coisas acontecem. E muitas coisas aconteceram. Muitas. Inclusive, eu queria deixar aqui, pessoas que geram fofocas aí, pessoas do entretenimento, soltem fofocas no domingo. Pois é. Não é mesmo? A gente fica a semana inteira degustando, né? Aí a gente chega no dia da gravação, já tem todo ali as reviravoltas. O dossiê. Todos os momentos posteriores de uma grande fofoca, que nem a da Larissa, que aí a gente pode aqui ir noticiar pra vocês com todos os detalhes, tá? Então, vamos lá. Completo. Uma coisa que a Thaís não falou da reportagem é a proposta que a Larissa fez para os pais. Porque não só ela expôs os áudios, mostrou o que estava acontecendo com as empresas, etc., como ela disse que ela iria abrir mão da fortuna dela de 18 milhões de reais para dar para os pais dela, para que isso, de alguma forma, tipo, não fosse gerar uma treta maior, uma briga maior. Porque, gente, o que me deixa muito puta, é claro, ver os pais falando merda da própria filha, tá roubando a própria filha na cara dura e tal, mas o que me deixa mais puta é que manipularam tão bem o psicológico da Larissa que ela ainda quer ter algum contato com essa família de filha da puta. E aí ela está abrindo mão de 18 milhões pra poder ter o pai e a mãe perto ainda. E os pais falam o quê? Falam que ela é ingrata. Vai tomar no cu, que ódio. Mas enfim, voltando aqui rapidão. Já me recuperei. Não, mano. Vamos deixar aqui nosso ódio, sim, não, cara. calma, é que eu vou destilar aos que a gente tá poucos, aqui. entendeu? Puta que pariu, mano. É uma manipulação, é o que eu falei pra você ali atrás. É de uma exploração com o trabalho da filha, sabe? Que gente ruim, mano. Que gente ruim. E todo mundo tá falando na internet que são pais narcisistas, né? Tem aquele áudio que eu não falei também, que a mãe fala que não ia ser mais mãe dela, velho. Era só o título de mãe. Olha que ataque psicológico, mano. Maluco. Por causa de dinheiro, velho. E a menina sofrendo ali. Imagina, até ela chegar nesse ponto de processar, sabe? Sim. Como foi difícil chegar nesse ponto. Pois é. Porque são 3 anos, né? Porque o que diz é que depois que ela fez os 18, ela começou a questionar uma coisa ou outra. Mas, tipo assim, era só pra entender, pra poder gerir a própria carreira, porque agora é uma mulher maior de idade, ela pode cuidar da própria vida, e aí só pelo fato dela questionar algumas coisas, os pais já começarem de manipulação, de chantagem psicológica pra cima da menina. Nossa, que pesado, mano. Bizarro. Horrível. E aí, o que acontece? A Larissa falou, né, que ela abriu mão de 18 milhões pros pais ficarem, porque ela estava pensando no futuro dos pais, e que ela sabia que ela era nova e ela poderia recuperar, entre aspas, assim, esse dinheiro com o tempo, porque ela tá trabalhando, ela tá no auge da carreira, no auge da vida dela. Ela realmente vai conseguir fazer os 18 milhões, sei lá, em 2 anos. Ela consegue isso aí. Mas teve uma proposta que ela fez, porque, novamente, ela quer os pais próximos. E ela se preocupa com os pais. Aí ela fez uma proposta de fazer porcentagens da empresa para os pais, em que ela ficaria com 60% dos ganhos e os pais ficariam com 40% dos ganhos. Novamente, volta no que a gente falou agora há pouco. Eles nem estão trabalhando nisso. Eles nem iam mais cuidar da carreira dela, mas ela estava disposta a dar 40% dos ganhos dela só porque são os pais. E aí, o que aconteceu? Os pais não aceitaram. Eles fizeram uma contraproposta de ser 60% para eles e 40% para Larissa Manoela. E aí, depois, ela fez uma outra proposta, né? Porque óbvio que ela não ia aceitar isso. De 50-50. Gente, ai, que ódio.
Mano, que ódio, cara. Isso aí tinha que ser no mínimo 70-20 pra ela, tá ligado? Como que ela sugere 50 ainda, mano? Que mina boa, Sim. velho. Que menina boa, E aí, mano. pra finalizar, que é o que dá mais ódio na Thaís, o final foi que os pais falaram que podiam aceitar esse 50% se ela aceitasse também ter uma cláusula que eles ganhariam 6% de tudo que ela faz, de tudo que ela ganha por 10 anos. 10 anos mamando na teta da filha, mano. Que gente podre, Caroline. Eu não acredito nisso, mano. Tipo, não, a gente aceita 50-50 pro resto da vida, mais 6% de tudo que você ganha. E os seus 18 milhões que já tá com a gente, porque você abriu mão disso. Porque você abriu mão. Mano! Caralho, como eu odeio essa família, velho. Que podreira é essa, irmão? Que podreira é essa? Ai. Enfim. Não, eu não... Nossa, mano. Nossa, eu fiquei velho. com tanto ódio, gente. E eu sei, porque vocês falaram no grupo, que vocês estavam ansiosos pra esperar o meu hate. Vem aí. Nossa senhora! Nossa, da dor corporal, da dor na minha cabeça. Eu tenho vontade de agredir criança na rua. Chutar idoso na rua. Chutar grávida na rua. E, mano, eu tô com ódio. Eu tô com tanto ódio desses pais. Você tá de zoeira com a minha não dá cara. pra acreditar, sabe? A gente sabe que tem muito pai ruim, muito pai podre e tudo mais. Mas assim, mano, é a palavra é exploração. Exatamente. Mano. A palavra é exploração, velho. Eu não imaginava que quando eu fiz a piadinha chamando ela de Britney brasileira, era tão real, realmente. era tão palpável. Era tão real. Era só uma Britney, piada, mano. e eu fiquei com tanto ódio, amiga. Eu não Caralho, aguento mais, eu tô que com ódio. dó, E ainda não acabou, tá, mano, galera? que Porque, dó. como eu disse, teve o pós-entrevista da Globo. Porque a mãe arrombada da Larissa Manoela, essa minha senhora, chamada Silvana, ela falou pra várias... É que assim, eu tava pesquisando pra ver se eu conseguia achar o pronunciamento certinho dela, sim. Mas eu não achei. Aí cada site diz que ela foi falar com, sei lá, com a Folha de São Paulo, com o Fofocalizando, etc. E é a mesma coisa. Então, não achei um textinho fechado, mas achei vários pronunciamentos dela. Que ela falou... Basicamente que ela está se sentindo em profunda tristeza e desolação e de imensa preocupação com a filha. Ela lamentou muito a matéria que foi publicada pelo Fantástico no domingo. E ainda falou, ela não controlava o dinheiro, o marido dela, não controlavam o dinheiro da Larissa, que tudo que acontecia, eles falavam com ela. E aí ela fala assim, a nossa única intenção como pais, ao construir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Aqui eu faço um parênteses, porque esse terceiros meio que parece ser um shadezinho pro noivo dela, tá? Fecha parênteses. Uhum. Nunca quisemos ficar com nada dela. Não tenho nem nunca tive a intenção alguma de prejudicá-la. Se houve alguma falha minha e do meu marido, foi talvez a de pecar pelo excesso de zelo com ela. Fizemos de tudo pra ela nunca precisar aprender algo pela dor. Tô vendo, né? Tentamos poupá-la de sofrimentos. E aí, sobre a venda do imóvel de Orlando, ela diz que a Larissa tinha conhecimento sim, que nenhuma decisão foi tomada sem o consentimento da Larissa. E que eles sempre perguntavam sobre cada detalhe de trabalho, de venda de casa, etc. E falando que ela não era obrigada de fazer. Só que assim, galerinha... Teve mais um acontecimento pós-fantástico. Teve mais um acontecimento pós-fantástico que foi simplesmente os pais venderem uma outra propriedade da Larissa Manoela sem ela saber. E ela só soube quando... Ela só soube quando a Folha de São Paulo foi entrar em contato com ela pra perguntar o lado dela dessa venda da casa. E aí ela descobriu que os pais estavam vendendo, mais uma vez, uma outra propriedade sem consentimento dela. Ela descobriu na hora da entrevista, mano. Que bagulho merda, mano. E aí, o que aconteceu? Depois disso, depois da mãe vir a público, fazer o draminha dela, mandou notinha pro Fofocalizando, que, assim, eu preciso citar pessoas do Twitter que falaram que você já sabe o caráter da pessoa quando ela vai se pronunciar pelo Fofocalizando, tá bom? Só queria deixar isso no ar. Mas, enfim, teve isso da mãe falar, teve indiretinha do pai, que nem vale a pena trazer aqui, mas o pai deu umas indiretinhas nos stories. E aí, teve essa venda da outra casa, de uma outra mansão, em que a Larissa só descobriu a hora que a Folha de São Paulo foi falar com ela.
Por último, que é a última coisa que aconteceu, né, até o presente momento, até o dia 18, aqui que a gente tá aqui fazendo essa gravação, foi que os advogados da Larissa Manoela enviaram uma nota para a imprensa. E eu vou ler essa nota porque ela não é muito longa, e aí ela junta tudo que a gente falou aqui, amiga. Tudo que a gente falou tá aqui. A nota tá assim: de todos os 11 imóveis adquiridos por meio do trabalho de Larissa Manoela, apenas um deles estava em seu nome. Um apartamento na zona oeste do Rio de Janeiro. O restante estava no nome de empresas ou foram colocados diretamente no nome de seus pais. O imóvel, que era de sua propriedade, foi vendido para, junto com um empréstimo, a atriz adquirir uma casa. Ah, verdade. Parênteses aqui. A gente esqueceu de falar que saiu uma matéria falando que a Larissa Manoela estava vivendo de favor com o noivo e a família do noivo e que ela teve que fazer um empréstimo porque ela não tinha dinheiro nenhum. Mano. Larissa está pagando essa residência. A atriz também conseguiu ter a posse de seu carro, que estava no nome de uma das empresas. Vale ressaltar que em 18 anos de carreira, esse é o primeiro bem adquirido pela própria atriz e que está exclusivamente no nome dela. O primeiro bem, um carro. Mas enfim, durante todo esse tempo, a atriz tentou contato e diversas propostas de negociação com os pais. Todas essas foram frustradas. Assuntos importantes como o plano de saúde da atriz não foram repassados para ela, que ficou mais de 3 meses sem plano e descobriu, por um acaso, essa situação. Até o ano de 2022, Larissa Manoela não tinha sequer uma conta bancária em seu nome. As contas que existiam eram jurídicas e geridas pelos pais, Gilberto e Silvânia. Eles faziam transferências volumosas de dinheiro da conta jurídica para a conta pessoal, deixando-a sem recurso. Tudo isso antes de Larissa abrir mão de todos os seus bens apurados. Você sabia dessa parte, amiga? Não sabia. Eles raparam as contas dela. Não sabia, mano. Você acredita nisso? A nota acaba aqui. Na verdade, a nota fala um pouquinho ali do noivo. Mano, e tals. aí aquele comentário de a gente excede pelo cuidado? Que porra é essa? De raspar a conta da filha? É cuidado? É zelo, amiga, é zelo. Então, aqui na nota ainda tem um parágrafo pequenininho que tá falando sobre o ator André Luiz Frambati, que é o noivo dela. Por quê? Porque ficam os pais dando essas indiretinhas de que o noivo dela teria interesse nas coisas dela. Mas aí, na nota tá dizendo que ele sempre trabalhou, desde criança, 18 anos, blá 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 blá, trabalhando na novela da Rede Globo, ele tem o dinheiro dele, ele tem a carreira dele, lá 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 lá. Isso tá na nota, mas não cabe muito falar aqui porque a gente tá falando da Larissa, né? Porque o noivo não tem nada a ver com isso. E pelo jeito tá apoiando ela, tá? Que é importantíssimo. Eu acho que às vezes pode até ter sido um empurrão que ela precisava pra fazer esse rolê de saber que pode contar com alguém, sabe? Fazendo tudo isso. Então, assim, é por isso que os pais estão tão putinhos. Porque tem uma pessoa apoiando ela. Pois é. Sabe? E no Fantástico eu lembro que ela falou que essa movimentação dela, né, de querer saber um pouco mais sobre a carreira, foi antes dela conhecer o namorado dela, antes de eles namorarem e ficarem noivos, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, até porque ela teve que falar isso, porque os pais ficam usando o noivo como justificativa dos atos que eles fazem. Tipo, eu vou tirar todo o dinheiro das suas contas porque vai que seu noivo tenta te dar um golpe, né? Eu só tô te protegendo. É só zelo. Ah, vai tomar É no zelo, cu, caralho. Isso é roubo. E assim, Filha da puta. invalidar ela, tá? É invalidar ela. É de, tipo assim, mano, você não tem condição de cuidar das suas próprias coisas. Você é só uma menina, você não pode, Vocês já ouviram sabe? falar em advogado, contrato, acordos pré-nupciais? Já ouviram falar nessas coisas, por acaso? Nossa, cara, é muito, muito... É abuso de tudo quanto é jeito, mano. É abuso de tudo quanto é jeito. E aí, o momento que estamos é esse. Os pais rasparam as contas antes mesmo da filha abrir mão dos 18 milhões. Como a nota disse aqui, ela vendeu o único apartamento que estava no nome dela para poder comprar uma casa. E ainda teve que fazer um empréstimo e que ela está pagando ainda, tá? Ela tá pagando parcelas desse empréstimo pra pagar a casa dela. A Manuela tá pagando financiamento pro banco, Exatamente. Larissa Fez Manoela. financiamento lá na caixa. Exatamente. Minha Casa Minha Vida, da Larissa Manoela. Logo mais, ela estará fazendo propaganda pra essa... Não é mano, possível, mano, não dá, irmão. não Que dá. bizarro, velho. É isso que tá... E aí a internet veio abaixo, né, Carol? Porque tivemos memes à torta e à direito, a pobre da Larissa Manoela. Mas assim, pelo menos tá todo mundo do lado Nossa, dela. a Larissa Manoela com milho, todo feliz na praia, aquela foto, mano. Nossa, mano. Ela faceira comendo milhinho. Tanto, meu Deus. Tem de
tudo, tem de tudo. Mas assim, como eu quero muito que ela fique com tanta raiva da venda desse imóvel que ela acabou de descobrir pela Folha, que ela não dê 18 milhões mais pros esses pais, não, mano. Que ela não abra mão do patrimônio dela, não, tá ligado? Pois é, porque ela descobriu Nossa, também. cara. Se eu não tô errada, né? Se eu não me engano, ela também descobriu desse rolê dos pais rasparem as contas dela essa semana também. Tanto da casa quanto dos valores que eles tiraram das contas dela. Ela descobriu essa semana, então, Larissa Manoela, se você estiver ouvindo a gente, eu sei que você é nosso ouvinte, Larissa. Vem cá. A gente te apoia. Larissa. A gente apoia, a gente tá aqui por você. Sempre que você quiser. Mentira, ela não vai querer nunca xingar os pais. Mas a gente xinga por você, tá bom? Vai atrás do seu dinheiro, processa esses dois arrombados, porque às vezes é um livramento. Porque ter um pai e uma mãe narcisista na sua cola a vida inteira não vai ser fácil. Vai fazer uma terapia. Mano. Sabe? Ou é muito foda isso, né? O abuso que os pais têm sobre os filhos. Porque a gente vive num país cristão que tem essa parada de honrar pai e mãe. Mesmo que eles façam absurdos com você, que eles zoem sua cabeça inteira, sabe? E a sua vida. E você tem que estar lá. E a sua vida, vida financeira, vida pessoal, tudo. E você tem que estar lá honrando e respeitando. Porque sim, não importa o que eles façam, sabe? Sim. E assim, igual minha mãe falou quando a gente tava assistindo essa reportagem junto, ela falou assim, família de sangue até mosquito tem, né? E é isso, pois mano. É isso. Pois é, a porque gente não, tá rolando, não pode cara. Ficar romantizando relacionamento abusivo de pai e mãe. Ah, eu tava quase esquecendo. Eu quero citar uma coisa que eu conversei com você rapidinho, que eu tava esquecendo de falar aqui. Daquela diva das redes sociais, a Faida Bello, que ela é advogada e ela falou sobre o caso da Larissa Manoela, que esse rolê todo que tá passando com a família dela se enquadra na Lei Maria da Penha. Você tá zoando? Realmente se enquadra, então ela pode conseguir ter todo o dinheiro de... abuso financeiro, né? É abuso financeiro e abuso de... Não é abuso que eles falam, mas é de patrimônio. Violência patrimonial. Ela sofreu isso com os pais, então ela pode até conseguir todo o dinheiro de volta se ela quiser, se ela ficar puto o suficiente, igual a Thais falou. Ela vai conseguir todo o dinheiro, ela pode processar, ela pode usar a Lei Maria da Penha, porque... Diferente do que algumas pessoas acham, não é só pra mulher. Tem também família, tem também pra homem. E assim, tanto quanto lei, né, de abuso financeiro e tudo mais, abuso psicológico, esse momento que se for comprovado mesmo, que tudo isso é real mesmo, se tudo isso for real mesmo, a forma como ela tá agindo é muito de alguém que tá sendo abusada, sim, sabe? Tipo, essa coisa, até pesados que eu vou falar, mas aparece muito uma mulher que tá sendo abusada pelo marido, assim, sabe? De relacionamento abusivo. Violência, de relacionamento abusivo, que não consegue se livrar, que não quer que a pessoa pare de amar, sabe? Sim. Que não quer mais estar nesse relacionamento, mas tá com medo de sair, sabe? De denunciar. Que bom que ela denunciou, né? Sim. Mas que tá com medo que quer deixar o dinheiro dela, mano, o patrimônio de 18 milhões pra ela, sabe? E cogitando pra dar família. 50% de tudo que ela faz só pra ter os pais por perto. Mano, é bizarro. Mas é isso, eu espero que essa treta toda de família seja resolvida. Mas, enfim, é isso que a gente tinha pra noticiar da Larissa Manoela. Não só o que aconteceu do Fantástico, mas todo o desenrolar que teve essa semana. Eu acredito que vai acontecer mais coisas e acontecendo a gente traz aqui, se for coisas assim importantes. Espero muito, amiga, que a gente noticie a Larissa Manoela processando os pais e conseguindo todo o dinheiro dela de volta. Que eu, inclusive, já tava esquecendo de dizer. Como que a menina trabalha há 18 anos e só tem 18 milhões? Não, ela não tem só 18 milhões. Inclusive, a Nath Finanças explicando esse rolê. É 18 milhões patrimoniais, são patrimônios que ela tem. Meu pai do céu. Teve gente falando que os pais não sabiam gerir o dinheiro, que gastaram demais, que perderam uma parte, que nada foi... Enfim. Tem uma thread, eu não sei explicar direitinho, mas a Nath Finanças fez uma thread explicando certinho o que é esse valor patrimonial. Então, se vocês quiserem dar um pulo lá no perfil dela, tá explicado certinho. Mas não é só todo o dinheiro da Larissa Manoela, né? Com certeza ela tem muita coisa a mais. É uma outra parada. Mas é isso, ainda assim é muita coisa, né? É muita coisa. E a gente espera noticiar aqui ela processando e conseguindo esse dinheiro todo de volta. Espero que ela tenha uma equipe muito boa pra cuidar da saúde mental dela, porque apoio do noivo tem, dos pais do noivo pelo jeito também tem. Mas ela vai precisar de muita terapia pra se desvencilhar desses pais narcisistas desgraçados que fizeram um trabalho muito bem feito, infelizmente, na cabeça da menina. Sinto muito demais, fiquei com muito ódio e muita dó dela. Exatamente.
agora, Caroline, vai se criando um clima terrível. Meu Deus, se já não tava um clima terrível até agora, vai piorar, galera. Vai piorar, só que agora é só sorrisos e alegrias. Exatamente. Bom, o que acontece é que estamos quase cantando aquela música novamente. Exatamente. Inclusive, no momento desse episódio, a gente tá esperando a notícia sair. A notícia de que Jair Bolsonaro vai ser preso. E assim, se não for hoje enquanto a gente grava, se for no sábado, se for no domingo, a gente vai voltar aqui e gravar avisando pra sair na segunda. Vai ter o nosso react ao vivo. Igual aconteceu com a Rihanna. Igual aconteceu com a Rihanna. Ao vivo. A gente vai parar tudo que a gente tá fazendo e vai vir gravar pra vocês terem a nossa reação belíssima da prisão de Jair Messias Bolsonaro, que é o que a gente tanto aguarda e almeja faz 4 anos, né, Carol? Exatamente. Nossa, 4 anos não. Agora são 5, né? Daqui a pouco já faz tá 6, né? Porque na campanha a gente já tava assim, né? Desde que ele nasceu, mais ou menos, aquelas... Eu queria... Falando em nascer, eu descobri ontem que o Bolsonaro faz aniversário no mesmo dia do Rashid. Meu Deus. E ele tava tristíssimo ontem contando pra gente. Meu pai amado. É só um parênteses aqui, porque eu fiquei com pena. Que dor. Mas vamos às notícias. Vamos, são muitas também. E aí, gente, olha, o meu cérebro vai derreter um pouco no meio do caminho, que já derreteu uma parte que quando ela disse Manuela, mas vai derreter mais de ódio e também pra me fazer entender pra vocês, porque agora pra falar de política é foda. Vocês conhecem a gente. foda. A gente adora o assunto, mas é pesado pra comentar e pra igual a Carol falou, pra se fazer entender. Mas a gente vai fazer... Sabe o que eu quero, Carol? Quando eu fui pesquisar essas notícias, eu não achei quase ninguém, quer dizer, deve existir, né, mas quase ninguém que eu assisto falando de uma forma, tipo assim, vou explicar pra vocês como se vocês tivessem 5 anos. Entendi, sabe? É que nem o Gaveta fez o vídeo da greve dos roteiristas for dummies. Tretas do Bolsonaro for dummies. Eu queria isso, eu queria que alguém me explicasse assim, a sabe? gente vai fazer isso agora, como se fosse amiga. uma bobona. E é isso que a gente vai tentar fazer com vocês. A gente vai pegar o que a gente entendeu e vai pôr pra fora. Eu já quero começar aqui explicando os 2 termos que eu falei pra Thaís, que eu tava pesquisando pra entender. Por quê? Porque está rolando uma CPMI e uma CPI ao mesmo tempo. A CPMI é sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Dia 8. E a CPI é sobre as vendas das joias que rolou. O rolê das joias. Exatamente, o rolê das joias. A CPI do rolê das joias, esse é o nome. Esse é o nome. Deviam contratar a gente pra pôr o nome desses rolês. Pois é, a gente é muito maravilhoso pra noticiar as coisas. E aí, qual que é a diferença? A diferença é que, assim, a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. E aí, ela tem a formação por integrantes do Senado ou por membros da Câmara do Deputado. Ou seja, então, ou é só o Senado ou só a Câmara dos Deputados. A CPMI, ela tem os 2. É formada por membros do Senado e da Câmara. Pode ser os 2. Os 2 têm a mesma ideia, que é apurar coisas que estão acontecendo no inquérito. Eles não podem mandar prender nem nada. É só como se eles juntassem tudo que aconteceu e aí eles fazem o inquérito e mandam para os órgãos que podem, de fato, fazer algo sobre isso. E são comissões que elas têm um tempo limite para acontecer, de 120 dias e pode prorrogar para mais 60 dias. E aí depois quem que julga e faz o rolê todo é ou o Ministério Público ou a Advocacia Geral da União. Expliquei certinho? Perfeito, certo. Perfeito, check. Anotado, professora. Vamos começar por qual? A CPI das joias ou a CPMI do hacker? CPI das joias, porque eu quero deixar o que mais tá deixando a gente feliz pro final. Se bem que eu acho que o Bolsonaro cai pela CPI das joias, tá? Eu acho que tá uma competição muito acirrada, assim, por qual dos 2 ele vai se fuder primeiro. A gente podia fazer um bolão no grupo, né? Nossa, vamos fazer isso. Ele vai cair. Vamos fazer isso. Vamos. Vou anotar aqui pra gente lembrar de fazer isso. Anota aí. Então vamos lá. Acontece que a gente nem comentou na semana passada, porque a gente tava esperando crescer mais esse assunto, a gente não tava levando tão a sério assim, né? Tava uma falcatrua, mas a gente não achou que ia virar uma parada tão como tá virando, né?
que é o rolê das joias que o Bolsonaro ganhou, Entre aspas, de presente, entre aspas, lá na Arábia Saudita, não foi? Não foi em vários lugares. Irã, Ele ganhava Iraque. umas joias e daí elas sumiam, assim. O porquê dele estar recebendo essas joias ainda está em discussão. Por que ele ganhou esses presentes? Não foi só porque o Bolsonaro é uma pessoa muito querida, como as pessoas estavam dizendo. Que pessoas! Mas, né, eu não posso que dizer. pessoas! Os eleitores dele. As pessoas falavam, o Bolsonaro tem muito carisma, é muito querido Nossa, pelas pessoas. meu Por isso amigo? ele ganha todos esses presentes, tá ligado? Então, mas assim, o porquê eu ainda não tenho muita noção. Como a gente disse no começo, política é um bagulho complicado, assim, a gente pega meio... O que eu sei é que é normal chefes de Estado ganharem presentes em viagens, Mas etc. tantas... Mas tantas. Enfim, isso aí é um assunto pra outra hora, quando a gente descobriu por que ele tava ganhando essas joias. Portanto que rolou aquele bagulho do consulado, você tá ligado, né? Mano, é muito bizarro esse rolê das joias, mano. Porque ele ganhava essas joias, aí ele fez esse consulado meio que fantasma. Ele existia, mas ele não tava sendo ocupado por ninguém, sabe? Então é uma coisa muito obscura, assim. Eu nem sei por que tava acontecendo isso, mas enfim. Rolou esse bagulho, ganhou as joias. E aí, quando as pessoas ganham joias de outros países, é para o país. As pessoas, assim, presidentes, chefes de Estado. Isso. Chefes de Estado. É para o país, é um presente para o país. E o Bolsonaro fez o quê, Caroline? O que o Bolsonaro fez com essas joias? Safoda o país. Vou pegar pra mim essa merda. Safoda. Vou dar pra minha mulher, tá ligado? Vou vendo meu usado. Foi quase isso, mano. Foi quase isso. Porque o escândalo é esse. Essas joias que eram do nosso país, que eram nossas joias, foram parar num barraquinho, numa lojinha de esquina lá nos Estados Unidos, mano. Nossa, velho, é muito absurdo. Mano, é muito absurdo, cara. Onde faziam essas trocas de joias por dinheiro, essas penhor. Tá ligado penhor, mano? É aquele shopping de penhor mano. que tem lá. Eu vi uma matéria que mostrava um shoppingzinho, sei lá, deve ter uns 3 andares ou 5, não me lembro agora, que é um shopping que é só desse rolê de joias e penhorar. E aí, tipo, tem uma segurança mó bizarra em volta, porque são muitas assim. lojas, é só isso que tem nesse lugar. Foi parar nesse lugar aí, né? Tinha essa loja, esse shopping de loja de penhor, e tinha uma loja que era só uma lojinha pequenininha, mano. Tinha uma lojinha que era uma lojinha de... Tipo, era um cara que cuidava da loja. Era tá o vendo meu usado Estados Unidos. Inclusive essa loja fazia grills, tá? Daquele bagulho de pôr no dente de ouro, assim. Ai, meu Deus do céu. Foi lá que eles foram vender o Rolex, Carolina. Não. Não pode ser. Não pode ser. Oh, meu Deus. Mano, era muita joia. Era um Rolex de 300 mil reais. Era um kit de joias que eram anéis e canetas. E tinha um terço também. Tinha uma abotoadora. Que era de não sei quantos mil reais. Era uns bagulho, mano. Era uns bagulho absurdo, assim. E aí você ouvinte Enfim. está se perguntando: como essas joias foram parar nos Estados Unidos? Oh, meu Deus. Exatamente, Carolina. Como? Mano, eu acho que antes da Carol falar, eu acho que a gente tem que dizer que a nossa sorte é que esse povo é muito burro. Ou que a Carol sempre fala pra mim é a certeza da impunidade, né, Carol? Sim. Porque se for uma pessoa que tem um mínimo de inteligência, vai fazer laranja do laranja do laranja do laranja. Mas não, o que o Bolsonaro fez? Não, senhor juiz. Não o Bolsonaro, senhor Supostamente. juiz. Supostamente o Bolsonaro fez. Ele mandou o advogado dele, Carol. Mandou o advogado dele, que daí passou pro pai do Mauro Cid, que o pai do Mauro Cid tirou foto e ainda estava no reflexo da foto pra vender o produto. Mano, o cara apareceu na foto, no vidro da caixinha das joias. Mas assim, supostamente o pai do Mauro Cid, que também se chama Mauro Cid, se eu não me engano, porque o Mauro Cid é o Júnior. É, o Mauro Cid Mauro Lorena Cid e Mauro não sei o que Cid. Esses Cids aí. Sabe, coloca o nome nos filhos, essas coisas. Pois é. O pai do Mauro Cid
malditos milicos. Exatamente. Os malditos milicos fizeram o quê? Repassou pro papai Mauricide vender esses rolês nos Estados Unidos. Porque ele também morava lá, né? Ele mora, na verdade, lá nos Estados Unidos. E ele estava revendendo isso daí. Essa parte, eu já fico faltando um pouco da informação, que eu não tenho o conhecimento de como esse dinheiro ia parar na mão do Bolsonaro. Não sei quem que trazia dos Estados Unidos pra cá. Mas o que acontecia era, ia lá pelo advogado, chegava nos Estados Unidos, o pai do Mauricide vendia esse rolê, pegava o dinheiro e ia parar na mão ou do Bolsonaro ou da primeira-dama. Novamente, joias que são da nação, não são do Bolsonaro, são da nação, o nosso país Brasil. E aí o que aconteceu que foi vendido esses rolês, foi descoberto, porque, né, como a Thaís disse, eles são burros pra caralho. Nossa, como são burros. Tinha contrato, tinha recibo... Tinha recibo. Eles mostrando os recibos. Tinha um cara na CPI. Não sei se você chegou a ver isso. Eu não lembro quem que era, mano. Não vou saber informar vocês quem que era. Mas ele tava puto. Falando que não tinha recibo, que não tinha recibo. Aí um cara lá atrás falou, tem recibo sim. Aí ele, cadê o recibo? Não tem recibo. Cadê o recibo? Me mostra o recibo, então. Aí o cara, tem recibo. Ele me mostra o recibo. Ele ficou... Essa conversa de me mostra o recibo, ele falou umas 3, 4 vezes. E aí o cara mostrou recibo pra ele, mano. Mas murchou. O brilho sumiu. Sabe? Aí ele fala, isso aqui é falso. Isso aqui é feito pelo PT. Nossa, é tudo sempre feito pelo PT. Assim, incrível, né? O PT tem um é tempo incrível. Livre, inacreditável, né? Como o PT tem tempo livre, mano. É foda. O PT tem muito tempo livre. É tudo... Inclusive na CPMI, que a gente vai falar agora, daqui a pouco, eles ficavam falando que o hacker era petista, sendo que o hacker foi contratado pelo Bolsonaro, gente, é difícil, sabe? é complicado. Cara... Eu lembro que eu passei rapidão pelo Jornal Nacional e eles estavam falando uma coisa sobre descobrirem fatos, né, dessas vendas de joias também. Por quê? Porque o GPS do papai Mauricide estava ligado. O GPS. Pra ir no local pra vender. Ele ligou a desgraça do GPS. O cara está vendendo joias que ele não deveria vender. Não. Mas assim, sem a fonte aqui pra vocês, parece que rolou a mesma coisa que rolou lá no 8 de janeiro. Não sei se era o Mauro Cid, ou o Cid, ou o advogado do Bolsonaro logaram no Wi-Fi e tinha. Aí eles pegaram toda essa coisa, né? Das rotas do Waze, que tinham tudo, as rotas do Waze. Pegaram o login de Wi-Fi, sabe? Ou é burrice ou a certeza de impunidade. Não tem outra solução. Os caras deixaram todos os rastros possíveis e imagináveis para eles serem pegos nessa tramóia, nesse crime que eles cometeram. Eu acho que, assim, em alguns casos eu sempre martelo na certeza da impunidade. Mas nesse caso eu acho que é burrice também. É os dois, não é só um. Mano, eu também acho, os dois, que eles cara, são não pode ser. Muito burros. Como que você me liga o Waze? Como que você vai com o seu próprio carro pra fazer um bagulho desse? Meu senhor, uma coisa que me indigna como muito, que você mano. tira a foto e aparece no reflexo? Os caras não sabem cometer um crime, não Caroline. Isso me tira muito do sério, sabe? Porque cometer um crime, comete o crime direito, caralho. Pois sabe? Não sabe nem fazer o básico. O básico os caras não sabem fazer. Não sabe. Mas enfim. Aí rolou a parada da Veja, né? Eu acho que a gente já pode falar da podemos Veja. falar. Que é o seguinte, Mauro Cid, o filho, disse à Veja, né? Disse à Veja? Disse a Veja, liberou áudios, teve toda uma reportagem gigantesca, e disse a Veja que ia assumir o BO, delatar o Bolsonaro. É isso, né? Delatar o Bolsonaro. Disse que ia delatar o Bolsonaro. Essa matéria saiu dia 17 de agosto, que foi ontem. E aí, o que aconteceu? Foi isso que a Thaís falou. Ele disponibilizou áudios da conversa dele com o advogado, e o advogado e ele falando sobre os crimes que ele cometeu, que o Bolsonaro cometeu, que eles iam delatar o Bolsonaro, e é isso. Eles causaram esse caos inteiro na internet, porque aí falou, porra, ele vai delatar o Bolsonaro, agora o Bolsonaro vai preso. Eis que chega dia 18, que é o dia de hoje que a gente tá gravando. O que aconteceu? Sexta-feira. Eu espero que essas notícias não envelheçam tanto nesse fim de semana, Carol. Eu acho... Porque esse episódio sai na segunda. Eu não acho que vai envelhecer tão assim, rápido, mas eu espero muito que a gente tenha que voltar aqui pra gravar, que nem a gente falou, mas enfim. Eu também espero. Mas o que aconteceu hoje? Hoje, por volta das 2 horas da tarde, o advogado do... Hoje sexta-feira, não hoje segunda. Hoje sexta-feira, dia 18. Por volta das 2 horas da tarde,
Na Globo News, o advogado do Mauro Cid fez uma entrevista em que ele começou a se contradizer. Vale dizer aqui que é um senhor advogado há anos, muito bem entendido do que ele faz, muito bem colocado na sua carreira, tem dinheiro, sabe? O cara sabe o que ele faz. E esse homem começou a gaguejar. Mano. Esse homem começou a mudar a versão dele, que ele mesmo deu na revista Veja e que saiu na matéria um dia antes. E aí, esse advogado fez essa entrevista que eu disse na Globo News. E esse homem gaguejando, e esse homem começou a falar, mudar a versão dele, falar uma coisa que ele não tinha falado. E essa diva, que eu tive que procurar aqui o nome dela, que eu queria falar, Andréia Sade. Essa mulher fez esse homem... Kinga, tá bom. Ela conseguiu ali fazer esse homem dizer a verdade, tá? Ele assumiu o que aconteceu. No dia 17, à noite, depois que a matéria da Veja já tinha saído, o advogado do Bolsonaro entrou em contato com ele. Olha isso, mano. Olha que bagulho perigoso, E aí, mano. por uma grande coincidência do destino, hoje eles já estão mudando a versão e o Mauro Cid parece que não vai mais delatar o Bolsonaro. Uhum. Tudo coincidência. Mano, Mas... ela usou uma linguagem pra fazer esse homem falar que conversou com o advogado do Bolsonaro. Ele não ia falar, mano. Não ia. A mulher tem um domínio da linguística que fez o advogado dizer: conversei ontem à noite às 3 horas da manhã com o advogado do Bolsonaro. Mano, exatamente. Como que ela fez isso? E ela ainda fez mais do que isso. Essa Kinga pegou frases que ele disse na reportagem da Veja e falou: mas o senhor não disse tal coisa? O senhor tá se contradizendo. E Nossa, aí mano. o senhorzinho ali gaguejou, tremeu da base. Claramente tá com medo. Claramente Claramente não. Com medo. Foi... Supostamente, senhor juiz. Supostamente, pelo amor de Deus. Supostamente, em nome de Jesus, amém. Deixa pra lá, Carol. Deixa pra lá. O que a gente não disse, você sabe o que a gente pensou. Vocês sabem, tá? Mas não estão tô querendo com ser medo, processada, tá? nem que Inclusive, aconteça o que não é a gente aconteceu tá com ele, falando. que aconteça com a gente, entendeu? Não é a gente que tá falando, porque o próprio advogado falou que tem medo pela vida do Mauro Cid da família. Não é a gente que tá falando. E aí as bonitas ainda, as reporters, as jornalistas falaram: mas por que o senhor tá com medo? Mas por que tem que tomar cuidado? Tá acontecendo alguma coisa? Né? Elas falaram: mano, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu não falei o nome da outra jornalista que também tava junto com a Andréia, que é a também regaçou. Natuza Neri, que ela abriu os programas hoje da Globo News macetando, tá? Ela meteu uma... Macetou. Como que fala? Ela meteu um versículo da Bíblia que o Bolsonaro sempre usou muito. Daquele... Não é o da verdade... Mas, putz, anos na igreja evangélica eu não me lembro dos versículos da Bíblia. Falhei como pessoa, acontece. Mas é sobre tudo que está oculto. Nada que está oculto não pode ser revelado, alguma coisa assim. Esse rolê aí. Ah, eu acho que esse versículo tá sendo o nome da investigação. É o nome da investigação. Muito foda, inclusive. Exatamente. Tá usando um trecho da Bíblia pra um crente, sabe? É maravilhoso. Incrível. E aí, da CPI, eu acho que é isso. A gente queria muito noticiar aqui que por causa essa suposta obstrução de justiça, né? Que essa suposta ameaça que veio ali do advogado do Bolsonaro para o Mauro Cid, a gente esperava que esses supostos acontecimentos fosse o suficiente para mandar prender o Bolsonaro, porque, né, ele está atrapalhando as investigações. Supostamente está atrapalhando as investigações. Supostamente. Não sei se tá. Às vezes nem tá, né, Carol? Nossa, quem sabe? Às vezes nem Pô, tá. o cara às vezes tá jogando um Free Fire em casa, de boa. Eu não tenho essa informação. Pois é, mas pode acontecer que esteja tendo uma obstrução de justiça, não disse de quem. Com a devida vênia. Exatamente. E aí deveria ser feita uma prisão preventiva para que isso não acontecesse mais. A gente queria muito noticiar isso aqui, mas até o presente momento não aconteceu. Caso aconteça, estaremos aqui reagindo, fazendo nosso react. Agora vamos para CPMI. Vamos para a CPMI, porque... Que ali o bagulho pegou fogo, mano. O que foi a CPMI, Caroline? Se quiser começar aí. A CPMI, ela estava acontecendo em uma outra salinha. E o que aconteceu? Dia 17 também, dia 17 foi um dia difícil pro Bolsonaro, né? Ironicamente, dia 17. Que dia. Esse dia 17, eu lembro que eu falei com a Carol assim, amiga, tá acontecendo tanta coisa, tô um pouco assustada. É tudo de uma vez. Exatamente. É tudo de uma vez. Tá delícia.
A CPMI aconteceu ontem e ela estava recebendo depoimento do hacker Walter Delgatti. E aí, gente, se vocês já viram uma CPI ou uma CPMI, o cara tá lá depondo e vários senadores e deputados, eles podem fazer algumas perguntas. Rolou isso durante a manhã e a tarde, então não tem como a gente abordar aqui todas as perguntas, tudo que aconteceu. A gente vai trazer o principal, que foi o quê? É o que tá rolando na internet toda, é o corte das perguntas do pastor Henrique Vieira, que ele fez perguntas certeiras, assim, pro hacker, e o hacker confirmou. Falou o nome. Nossa, e botou o pau na mesa. Botou o pau na mesa, mano. Botou o pau na mesa e falou sem medo. Caralho, eu teria muito medo. Eu teria medo também. Quero dizer que eu teria muito medo. Ele tava com medo, né? Porque o homem tava gaguejando como nunca. Mas enfim. Nossa, ele tava com medo. Mas ele é só um hacker, né, amiga? Imagina um cara que fica no quarto o dia inteiro, tá ligado? Tem que falar pro Brasil inteiro que o Bolsonaro fez merda, tá ligado? Pois é. Que medo. Mas enfim, eu vou fazer uma apanhada daqui das coisas que... Mas antes, Carol, eu acho que a gente pode falar que a gente já falou um pouco sobre o hacker num episódio passado, né? Não sei se foi no episódio passado ou repassado, alguma coisa assim. A gente já falou sobre isso, a gente já disse que ele não tinha conseguido e que ele tinha sido contratado pela Carla Zambelli. Deu todo aquele rolê. A gente já tinha. Se você quiser se inteirar mais ou menos, pode ir nesse episódio. Pois né? é. E aí, o pastor Henrique Vieira perguntou para o hacker coisas como: quem pediu para você tentar fraudar a urna eletrônica? E o Walter Delgatti foi categórico. Ele falou que foi a Carla Zambelli por ordem do Jair Bolsonaro. Aí ele falou que o Bolsonaro pediu para que ele assumisse a autoria de um suposto grampo contra o Alexandre de Moraes. Lembra desse rolê que teve um grampo que estavam fazendo uma fake news aí sobre isso? Porque não só ele queria que fizesse um grampo de verdade, mas como não deu muito certo, ele queria que o Walter assumisse a autoria desse suposto grampo. Aí, ele também disse que o marqueteiro Duda Lima e o Bolsonaro convidaram ele para fazer uma propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude eleitoral. Isso, se eu não me engano, foi uma coisa que ele falou um pouco mais, dá até para colocar o trechinho dele falando aqui, talvez, que eles queriam fazer isso no 7 de setembro, em cima de um carro, com uma urna eletrônica em que eles digitariam 22 e apareceria 13 e a fotinha do Lula. Os caras queriam fazer um espetáculo. Breguíssimo. E assim, eu queria dizer que a ideia... Assim, o Bolsonaro ganhou as eleições pela urna eletrônica, então a gente sabe que a ideia de falar que a urna eletrônica não funciona não é pra ele se eleger, é pra ter o golpe militar. Supostamente. Senhor Jesus Cristo. Supostamente é isso, mano. Não tem, tipo, exatamente. Tá ligado? Tá. Aí a próxima pergunta foi... Aí, breguíssimo. Concordando com você, breguíssimo. Pior que isso, só aquele... Além de tudo, a crise é estética, exatamente. Pior que isso, só aquele tanque de guerra fumacento, né? Mas enfim. Nossa senhora. Só que eles iam usar aquele tanque de guerra urna, assim. E daí iam colocar a urna... Enfim. Nossa, Pensamentos. Voltando aqui. Aí um monte de paraquedista caindo nas árvores, sabe? Meu Deus do céu, Thaís. Saudades, esse momento foi cômico. Momentos. Mas enfim, ele diz também que o Bolsonaro encaminhou ele para o Ministério da Defesa para fazer questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação. E que o Bolsonaro disse que se ele cometesse um ilícito, ou seja, se ele cometesse um crime e fosse penalizado por isso, ele seria perdoado e receberia um induto, que é basicamente, ele ia desfazer o crime que ele cometeu, sabe? A penalidade que ele receberia seria desfeita. Induto é isso. E que ele deu carta branca pro Walter Delgatti agir na ilegabilidade. Ele disse ainda ilegalidade. Que se acontecesse alguma coisa, ele ia prender o juiz que mandasse prender o Walter. Exatamente. Mano, primeira coisa, quem ele acha que ele é pra achar que ele pode fazer isso, tá ligado? Primeira coisa. Ai, amiga, olha... Ele não tem esse poder pra começo de conversa. Não. E segundamente,
Segundamente, vocês sabem o que eu pensei. É isso aí, supostamente. Mas enfim. Como que pode, cara, mandar uma dessas, sabe? Aí, o que aconteceu? Depois desse inquérito, né? Desse depoimento que ele tava fazendo ali, que ele respondeu categoricamente tudo, falou: foi o Bolsonaro, foi a Carla Zambelli. Foi o Bolsonaro. Tudo. Aconteceu uma pausa, que acontece sempre, porque eu vi a CPI da Covid. Estou habituada com esse rolê. Na parte da manhã fazem muitas perguntas, aí faz uma pausa, faz o almoço, depois volta. E na hora do almoço tem uma coletiva de imprensa, normalmente com o relator da CPI. Nesse caso, CPMI, falei errado. E o relator, eu coloquei aqui, a relatora da CPMI é a Elisiane Gama, e ela falou na entrevista que ela achava sim que os elementos apresentados pelo Walter dariam condições do ex-presidente Bolsonaro ser indiciado pelos crimes cometidos. Então é aquilo que a gente falou, tá uma competição. Quem que vai prender primeiro? A CPI ou a CPMI? E parece que existem provas disso. Por que eu disse ali no começo que achava que o Bolsonaro ia cair pelas joias e não pelo hacker? Porque não tinham provas ainda. E agora, aparentemente, não tinha provas de que o hacker tava falando a verdade, que o Walter tava falando a verdade. Que todas essas coisas que ele respondeu pro pastor Henrique Vieira eram verdades. Mas aí saiu a notícia depois, né, amiga? Então, saiu a notícia depois de que tem prova e comprovação, sim. Até porque eu acho muito perigoso uma pessoa sem provas ir lá na frente de todo mundo falar tudo aquilo lá, né? Então, assim, realmente, agora que saiu provas do rolê, a gente vai ter que fazer mesmo o bolão pra saber por qual motivo o Bolsonaro vai cair, né, Carol? Exatamente, a gente vai fazer um bolão, porque assim, gente, tem comprovação de um lado, tem comprovação de outro, tem delação de um lado, tem delação do outro, tá uma loucura. Nossa, tá uma loucura, Inclusive, eu vou falar muito rapidamente disso, que assim, eu assisti a CPMI, eu acho que por volta das 10 horas pra frente. E aí, quando fez a pausa do almoço, eu também fui almoçar e tal. Quando voltou, galera, era só bolsonarista fazendo pergunta. E eu nem vou falar aqui muito sobre o que eles falaram, mas eles estavam fazendo piada, eles estavam achando que estavam num stand-up, falavam umas coisas idiotas. Inclusive, não sei se você viu que a Damares meio que fez uma ameaça. Eu ia falar disso agora. Supostamente. Ameaçou o cara, falou que a vida dele estava em perigo. Ela orava pela vida dele, que Deus cuidasse. Mano, foi uma coisa muito cabulosa. Foi a primeira... Assim. Foi muito cabulosa. Ela é senadora, deputada, não me lembro. Mas foi a primeira pessoa que, depois da volta do almoço, falou com ele. Acho que ela é senadora. Ela é senadora pelo Rio Grande do Sul. Lembra que ela ganhou? Que a gente ficou tipo, mano, Sim. Que porra foi essa? Senadora pelo Rio Grande do Sul, mano. Nossa. E aí, obviamente, na parte da manhã, ele falou tudo que ele tinha que falar. Na parte da tarde, que tinha mais bolsonarista pra falar com ele, ele só respondia: vou permanecer em silêncio. Vou permanecer em silêncio. Vou permanecer em silêncio. E aí, mano, os caras não piadinha da picanha. Porque o cara fez uma piada de picanha, que foi o Lula que deu, dá uma risadinha, se foi. Mano, esse era o que tava fazendo stand-up, amiga. Foi esse que eu tava xingando no áudio que eu te mandei. Ele falou do Mundial, do Palmeiras. Falou, nossa, mano, o Bolsonaro é culpado por tudo, então o Bolsonaro é culpado pelo Palmeiras não ter Mundial. Meu amigo vai tomar no seu cu, tá bom? Olha a merda que o mano fala aí no foi meio do bagulho. Eduardo Bolsonaro, foi Damares, foi Flávio Bolsonaro, foi esse otário Só aí chorume. que fez o stand-up dele. E tivemos, enfim, esse momento que é um deleite, que é Sérgio Moro. Nossa. Sérgio Moro tentou dar uma de eu sou o bichão pra cima do Walter Delgatti. Fez umas perguntas tipo, quantas pessoas você fraudou? Enganou? Uma coisa assim, com quantas pessoas você já enganou e conseguiu tirar o dinheiro dessas pessoas? Tipo isso, ela perguntou. Sendo hacker, né? Sendo hacker. Aí começou umas perguntinhas meio imbecil e tal. Eis que Walter Delgatti falou o que, amiga? Eu quero que você fale. Fala aí. Mas só pra dar um contexto, o Sérgio Moro tava falando, ele meteu a Vaza Jato no meio. Falou, mas não foi o senhor que fez o vazamento das coisas, da Vaza Jato. E aí ficou metendo umas perguntas nada a ver, porque eles começavam a falar de Lula, picanha, Bolsonaro culpado do Mundial do Palmeiras, eram umas coisas assim. E aí o Moro tava falando exatamente sobre a Vaza Jato, sobre conversas vazadas. Fala aí, amiga, a frase.
E aí ele disse a seguinte frase: eu li as conversas de Vossa Excelência, li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz, que cometeu várias irregularidades e crimes. Pro Moro. Ele mandou essa pro Moro. Moro podia ter dormido sem essa. Ao vivaço, meu amigo, ao vivaço. Eu vi aí isso, depois ele demais. falou que ele não podia chamar, falou que ele não poderia ter chamado o Moro de criminoso, sei que. Aí ele meteu escusas. Ai, sim. Olha, peço as foi devidas perfeito. escusas. Isso, peço as devidas escusas. Eu só Por vou falar usar que isso esse a criminoso partir é um de agora. criminoso, tanto quanto eu. Desculpa, foi mal aí, tava doidão. Escusas, devidas escusas. Fui moleque. Fui moleque, fui juvenil. Ai, cara, eu sei que esse rolê todo tá sendo um grande deleite pra quem sofreu por 4 anos na mão desse político, né? Sim. Enfim, tá sendo bom, tá sendo. A gente falou que a gente ia rir muito esse ano ainda e a gente tá rindo muito. Eu tô muito feliz. Eu consigo... E a gente tá esperando a notícia, né, Carol? A notícia. Eu consigo sentir, amiga, eu consigo sentir, assim, o momento que a gente vai colocar a musiquinha novamente. Ela tá tão perto. E eu tô falando o seguinte, já separa sua bebida favorita, coloca pra gelar, porque é a qualquer momento, Exatamente. Tá? E como dissemos 2 vezes, falaremos pela 3ª vez, se acontecer esse fim de semana, estaremos aqui fazendo react, tá bom? Exatamente. A gente vai colocar um trechinho no final do podcast, tá bom? É isso que temos pra hoje. Coisa pra caramba, como a gente disse. Coisa pra caralho. Episódio grandão, tá, Carol? Sim. Faz tempo que a gente não faz episódio grandão fora da publi com a Renata. Exatamente. Esse episódio tá grandão, viu? E tá uma delícia, eu adorei fazer ele. Eu também adorei. E ele tá acontecendo por quê? Por quê? Porque a gente tem os nossos apoiadores queridos que vão ajudar esse podcast a crescer cada vez mais. Não só, né, em a gente ter dinheiro, por somos pobres, mas em conteúdo, pra gente conseguir fazer mais coisas. Exatamente. Então, se você quer colaborar com esse podcast, vai no Telegram, deixa sua fofoca da semana, ajuda a gente na pauta, ou ajuda a gente lá no Apoia-se, gente. Por favor, se você puder ajudar a gente no Apoia-se, vou fazer dessa, Carol. Se você puder, por favor, ajude a gente, porque a gente só tem essa renda do Apoia-se por enquanto. Exatamente. Então, estamos correndo atrás de novidades, tomara que role, mas por enquanto estamos só com Apoia-se. Então, se você gostou desse episódio, se você falou, mano, as meninas fizeram um trabalho foda aqui, por favor, deixe lá o seu apoio, nem que seja por um mês, sabe? Apoia a gente vai ficar super, super feliz. Exatamente. Seremos eternamente gratas por cada um que nos apoiam. E tenha o presentinho, como a gente falou. Então, até quarta-feira eu vou estar pegando nomezinhos. Se você vai apoiar, corre, porque você vai ganhar o presente, tá bom? É isso, muito, muito obrigada mesmo por ouvir até aqui. Esse episódio incrível que a gente usou toda a nossa capacidade mental, todos os nossos 2 neurônios pra fazer esse episódio. A gente geralmente arrasa, Carol, mas a gente não foi rasa não hoje. Rasa hoje. A gente não foi rasa. Então eu acho que a gente merece o quê? Compartilhamento. Merecemos compartilhamento. Piramidar esse podcast, seguir a gente nas nossas redes. É isso que eu peço. E aí a gente se vê semana que vem. Isso mesmo, manda o podcast pra aquela pessoa que não tá entendendo esses rolê, sabe? Mastigadinho aqui, Carol. Mastigadinho aqui. Exatamente. Manda pra essa pessoa, ó, você quer entender esse rolê do Bolsonaro? Ouve aqui. Você quer entender esse rolê da Larissa Manoela? Ouve aqui. Então, hoje tá mastigadinho, manda o episódio e nos vemos semana que vem, meu amor. Até mais, um beijo e tchau! Tchau!